Olá, bem-vindos a mais uma sessão de Mulheres com Eco, desta vez dedicada à área da Advocatus. O meu nome é Filipe Ambrósio de Sousa, sou diretora executiva da Advocatus. Comigo tenho a Sofia Egídio, General Counsel da Indico Capital Partners, Teresa Brito da Silva, sócia da Abreu Advogados e membro da direção da Associação das Sociedades de Advogados de Portugal, e Tânia de Almeida Ferreira, sócia da CCA. Olá a todas, bem-vindas. Sofia, se calhar começava por si. Acha que ainda faz sentido em 2024 falarmos ou comemorarmos o Dia da Mulher? Bem, eu costumo dizer que infelizmente ainda faz. E ainda faz por algumas razões, algumas que nos são mais próximas e que têm a ver com o nosso dia-a-dia. Ainda há algum preconceito que importa realçar, e muitas das vezes da parte das próprias mulheres, mas também porque vivemos num mundo muito global e esquecemos que há países, e alguns dos quais tenho o prazer de conhecer bem, em que ainda é muito difícil ser mulher. E também por isso acho que devemos marcar essa posição até para os nossos filhos, não é? Para as gerações futuras. Nesse contexto, tendo em conta que o seu trabalho também tem muito cariz internacional, acha que Portugal, não falo num contexto europeu, falo mesmo num contexto mundial, Portugal ainda está muito atrás? Culturalmente muito atrasado? Eu acho que sim. Culturalmente acho que sim, porque acho que o preconceito começa nas mulheres, desde logo. Se virmos as políticas que temos, por exemplo, são tudo políticas que têm em vista que a mulher tenha mais flexibilidade. Mas em relação à vida privada, aos sim, filhos? Eu acho que conseguimos pôr com grande facilidade as mulheres no mercado de trabalho, mas ainda não conseguimos pôr com a mesma facilidade os homens no mercado familiar. Pois, uma boa frase. Teresa, pergunto-lhe se concorda com a Sofia neste sentido e se o preconceito também vem foi duas vezes que a Sofia falou na questão, se concorda que muito do preconceito ainda vem das mulheres? Eu acho que as mulheres têm feito um percurso muito grande. Se nós pensarmos que há 100 anos as mulheres não votavam sequer, ou a primeira mulher votou pela primeira vez há 100 anos, e vamos ter umas eleições em breve, e portanto significa que nenhuma de nós iria votar se vivêssemos há 100 anos, não é? E portanto é um percurso difícil que as mulheres fizeram, teve momentos difíceis e dos quais nós beneficiamos hoje e que não damos como adquiridos e não nos apercebemos. Há algum preconceito? Sim, talvez, mas eu acho que isso está a mudar muito com as gerações mais novas. Nós temos muitos, na minha sociedade, na Abreu, há muitos advogados e advogadas mais novas e esse preconceito está-se a esbater imenso nesta geração. Portanto, os jovens advogados que têm 20, 30 anos já nem sequer é uma questão para... Sim, eu acho que eles... os homens advogados tratarem de uma forma diferente as mulheres advogadas. A nova geração vai nos ensinar muito, já nos está a ensinar muito, tem uma preocupação muito grande com o work-life balance e, portanto, isso envolve as questões profissionais e as questões pessoais e é verdade que ainda é difícil nós vermos um homem ir para casa, não acontece muito. Sim, não acontece muito, mas já acontece. E nós vemos isso e vemos que eles dizem isso com uma naturalidade enorme. E as mulheres também dizem isso com uma naturalidade enorme. Portanto, isto é uma onda que começou há 100 anos, não é? Evoluiu muito no 25 de Abril, em Portugal, que faz agora 50 anos. E, portanto, é uma onda que não vai parar, já não para. Ainda há caminho para fazer, ainda há muito caminho para fazer, mas há muito caminho já feito. Talvez eu seja um pouco mais otimista, desculpem, mas acho que sim, que é uma onda. E, mas, por exemplo, na Abreu Advogados, portanto, qualquer grande sociedade do mercado atual permite o usufruto da licença de parentalidade. Pergunto-lhe se é costume, na Abreu Advogados, ter homens que gozam dessa licença de parentalidade? Neste momento eu diria que ainda não, mas é uma questão que se vai colocar e que se vai pôr e que, se assim for, a Abreu Advogados vai permiti-lo fazer. A Abreu Advogados é uma sociedade com muitas mulheres, tem neste momento uma managing partner que já vai no seu segundo mandato e seguramente até o vai renovar, já teve uma presidente do Conselho de Administração, portanto temos uma preocupação, indicou-me a mim para a direção da ASAP, não é? E portanto temos eu acho que há questões que já nem se discutem, da igualdade e de nos tratarmos de uma forma exatamente igual na forma como trabalhamos. Importante aqui é o mérito, não é? E a forma de trabalhar. E não há uma distinção se é um homem ou se é uma mulher, um advogado ou uma advogada, e portanto eu seguramente julgo que será uma das questões que estará em cima da mesa e que a Abreu Advogados vai olhar e ver com bons olhos e permitir que os seus advogados, porque acima de tudo
o importante é que as pessoas tenham um equilíbrio pessoal e profissional. E uma pessoa equilibrada pessoalmente é também sempre um melhor profissional, não é? Porque é Sim, mais mas a feliz. licença, apesar de tudo, é um período mais extenso, não é? Até que ponto é que o escritório grande... Os escritórios estão preparados e têm vindo a preparar-se para enfrentar todas essas mudanças. São imensas, há muitas, e uma delas também é essa. Também é essa. Tânia, da sua parte, pergunto-lhe, a paridade de género ainda é uma miragem na advocacia, da sua experiência? A Tânia esteve também na Linklaters, na Quatro Casas, portanto, Sociedades de Cariz Internacional. Nota alguma diferença? A CCA também era, até há pouco tempo, uma sociedade internacional. Primeiro, um gosto. Tá, obrigada. Vou aí, mas não resisto a fazer, se puder, aqui um comentáriozinho. E começando com uma piada, porque acho que também têm que nos ser permitidas, que na realidade o Dia da Mulher é quando o homem quiser. Ou seja, à pergunta de se faz ainda sentido termos um Dia da Mulher, eu vivo naquela dualidade de... Eu acho que nós não precisamos de um dia para nós, porque somos mais do que um dia e somos mais do que isso, mas pelos motivos que a Sofia, principalmente os que a Sofia indicou, e a Teresa, de certa forma, há todo um percurso que foi feito e, portanto, eu gostava muito que o Dia da Mulher fosse visto, não como é visto à data de hoje, só um conjunto de reivindicações, mas, acima de tudo, de memória. De onde é que vimos e para onde é que vamos. E não as flores ou os chocolates ou hoje não faz o jantar. Portanto, gostava muito que fosse visto como memória, porque quem conhece o seu passado percebe melhor o seu presente e tem condições para fazer um futuro diferente. E por isso gostava de dizer isto. E a Sofia disse uma coisa com a qual eu concordo em absoluto. Eu acho que as mulheres são as piores inimigas das próprias mulheres. Vê-se com muita regularidade, porque foi difícil para a minha geração, acho que a Teresa tem razão, vai ser muito mais fácil para a geração que aí vem, porque é cultural, mas acho que foi muito difícil para a minha geração desbravar um caminho que tradicionalmente foi de homens, e em Portugal muito em particular. E aquilo que se notou, não mais do que uma vez, ou duas, ou três, foi precisamente mulheres que deram o seu melhor, que fizeram o que tinham a fazer, em regra com pessoas em casa que as apoiavam, e já antecipando precisamente aquilo que é hoje em dia a cultura, que era a exceção há uns anos atrás, chegarem lá e gostarem de ser, e passarem a ser one of the guys, e não uma mulher, mas one of the guys, e às tantas elas próprias quererem proteger esse estatuto e dificultando o acesso a outras mulheres. Portanto, eu acho que as mulheres são às vezes as suas piores inimigas, e portanto acho que a esse nível, e principalmente na minha geração, ainda há um caminho grande a fazer. Paridade. Não me esqueci. Eu acho que já temos hoje paridade na advocacia, sim. Não sei se já temos, não temos ainda a nível de gestão e a nível de cargos superiores, estamos claramente a caminhar para lá, mas já temos paridade. Nós temos hoje em dia 56% das mulheres em Portugal são advogadas, estagiárias inscritas já são 66%. Portanto, está a aumentar. Está a aumentar. 60% da classe judicial, que inclui juízes, advogados, agentes de execução, solicitadores, são mulheres. E pegando aqui na profissão da nossa Sofia, que sendo advogada fez um caminho a certa altura diferente da vida dela, 40%, é aqui ainda onde ainda não está, dos General Counsel são mulheres também. Portanto, eu acho que os números falam por si e a realidade impõe-se a si própria, não é? Portanto, somos de facto, hoje em dia, o sexo dominante nesta profissão e também por o sermos, associada à questão cultural, hoje em dia a paridade... já não é uma miragem. Já não é uma miragem. Sofia, pegando então também na sua experiência, que é mais empresarial, não é? Pelo menos a atual, acha que de facto, tendo em conta que são menos mulheres, pelos dados que a Tânia acabou de referir, sendo menos mulheres, a questão é um bocadinho ainda mais complicada do que numa sociedade de advogados, onde Não. também já esteve? Acho que é bastante diferente, na verdade. Acho que na maior parte dos casos existem mulheres no topo da carreira, muitas vezes precisamente porque saíram, que teve longe de ser o meu caso, mas que saíram da advocacia, precisamente procurando na advocacia de empresas, de sociedades de advogados, perdão, procurando nas empresas um lugar que à data era tido como mais recatado
e com maior flexibilidade de horários, etc. Hoje em dia, na maior parte dos casos, isso também já não acontece. Ou já não há essa diferença, não só porque nas sociedades de advogados se procurou flexibilizar, mas também porque esses cargos começaram a ser muito exigentes em muitas das empresas. Mas dizia eu que, por um lado, há mais, embora haja menos mulheres, há mais mulheres em cargos de topo. Porque eu acho que, eu não concordo em absoluto com a Tânia, acho que os números falam por si e acho que temos paridade numérica, acho que ninguém tem dúvidas quanto a isso, acho que continua a haver ainda uma grande decalagem em relação aos lugares executivos. E aí seja nas empresas, porque nas empresas, sim, podem ser um General Counsel ou um Head of Legal, mas se calhar não têm a mesma influência que têm os General Counsels e Head of Legals em algumas outras empresas em que têm uma proximidade maior da administração. Às vezes acontece, tenho colegas minhas em que sinto isso. E nos escritórios há menos sócios. Eu, pegando um bocadinho naquilo que a Tânia estava a fazer, de ir buscar alguns números, uns números que eu vi que acho interessantes e que voltam um bocadinho àquilo que estava a dizer. Eu acho que hoje em dia, porque concordo também com o que dizia a Teresa, não tem a ver, acho que o mérito está mais ou menos assente e acho que não somos olhados, e se calhar há 20 ou 20 e tal anos, quando começámos a trabalhar, era um bocadinho diferente. Mas acho que hoje em dia o mérito falou por si e que não somos olhadas de forma diferente. O que eu acho que faz uma grande diferença na carreira, e há estudos sobre isso, não há estudos em Portugal, mas eu li um estudo na Dinamarca de 2019, que é um país que até tem bastante variedade e tudo mais, é que a grande diferença, seja a nível remuneratório, seja a nível de progressão de carreira, é o nascimento do primeiro filho. E não o facto de ser mulher. E vem daí o meu comentário inicial. Portanto, para si, aí é que não há o equilíbrio, parece não haver ainda o equilíbrio necessário. Para si, a parentalidade, é na parentalidade que choca essa paridade. Porque, repare, eu percebo o que a Teresa diz, toda a gente se está a preparar agora e as novas gerações vão nos ajudar imenso nisso, não tenho dúvidas nenhumas. E não é que os escritórios ou as empresas não queiram, mas não é só não querer, é fomentar. Porque o problema é que a lei tem 13 anos, ok? Ou 15, ou o que é. E 40%... Apenas 40% em Portugal é que utilizou a lei da parentalidade na sua totalidade. Normalmente, os homens têm vergonha, ou não sabem, ou têm vergonha, e aí estou a falar de uma forma mais genérica, não apenas nos advogados, que não há estudos para isso, não se sabe. Ou, muitas vezes, o que é esperado é que, indo, nem que seja só aquele mesinho, faça trabalho remoto. Que esteja, e não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas aí também tem muito a ver ainda com a mentalidade... Sim, acho que é uma questão cultural. Mas não é só das empresas e dos escritórios de advogados, é também do próprio casal, não é? Vamos então... Do casal, quer dizer, eu deposito toda a minha esperança nas crianças que vocês educaram. Exato. Pelo menos nós que temos rapazes e raparigas, não é? Estamos a fazer os possíveis para que as coisas não sejam diferentes entre elas e ele. Eles e ela. Então, posso, antes de me fazer uma pergunta, vou eu dizer qualquer coisa. Acho que nós aí temos um papel determinante na educação dos filhos em casa, não é? A Teresa também tem rapazes. Tenho 2 raparigas e um rapaz e tento que ser mais ou menos exigente com todos. Digo a todos que os direitos e as obrigações crescem todos ao mesmo tempo e que todos temos os mesmos direitos e obrigações. Isso é o meu discurso. E é um discurso que tem que se pôr em prática. Não se pode só dizer, é preciso fazer, não é? Eles têm que ver, o exemplo tem que ser dado. Agora, o que eu acho também... que eu queria dizer, porque, primeiro, é importantíssimo assinalar o Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher é internacional, lá está, não é só português, claro. E a situação no mundo, e sobretudo nós, enfim, quem está minimamente informado sabe o que é que se passa nos países árabes, não é preciso dizê-lo e pronto. E, portanto, é importantíssimo perceber onde estamos e para onde vamos, não é? É importantíssimo que se fale. Agora, eu também achei, com a pandemia veio ajudar imensas coisas, esta coisa de todos passarmos a trabalhar em casa, isto permitiu-nos uma flexibilidade enorme, que os homens também, vamos falar, os advogados também vão ter que começar a pôr em prática e aos poucos entre eles, isto é preciso que se crie um movimento, e eu acho que esse movimento se calhar não é tão visível, mas já existe, não é? Temos esperança na próxima geração, não é? Quando eles chegarem a sócios e elas chegarem a sócias. Já temos bastantes sócias. Sim, tem razão, mas pergunto-me se quantos sócios na Abreu ou noutro escritório qualquer tiraram licença de parentalidade? Com certeza que nenhum, pois. Nem havia no tempo deles, nem se falava nisso, como é evidente. Pois, mas há uns que se calhar já haveria no tempo deles.
Pelo menos no meu tempo já havia. Não, O mas meu marido por acaso tirou. Não, mas enfim, isso aí não andei a perguntar, Sim, mas claro, eu mas acho que percebe- arrisco-me a percebe o meu apostar, ponto. aposto que nenhum. Vamos agora pegar num ponto da remuneração e já passa à Tânia, mas que a Sofia introduziu, que é de facto ainda uma questão, estudos internacionais, estudos nacionais, ou pelo menos relativamente a Portugal, que de facto a remuneração acaba por não ter a progressão expectável, muito também por culpa, passa a expressão, da maternidade. O que é que acontece? Vamos lá ver, depende, não é? E o que é que eu diria? Numa sociedade grande, hoje em dia uma grande sociedade de advogados, ou uma média sociedade de advogados, há escalões, não é? E, portanto, a remuneração, isto é tudo muito objetivo. Há objetivos, os objetivos são atingidos, há escalões e as remunerações são indexadas a esses escalões. Pode acontecer, isso sim, que há essa questão, quando se nasce um filho, tira-se mais meses ou qualquer coisa, ou aqueles meses que são dados, há escritórios, e por exemplo na Abreu também, que já permitimos que até, inclusivamente, fiquem mais meses em casa do que aqueles que são os... Meses esses remunerados e pagos por vocês, certo? Há um regime próprio para isso, não é? E, portanto, é um regime também igual para toda a gente. Tudo isto já é standardizado, não há aqui situações diferentes de uns para outros. Portanto, o que é que acontece? Obviamente sim, aí há um marca-passo, não há ali uma dada altura em que as mulheres não progridem tanto. Não é? Agora, também há estudos, e é verdade, e também acho que aí as empresas e as sociedades vão ter que se adaptar, e muito, porque, vamos lá ver, se olharmos só para o mercado de Direito, as pessoas que tiram o curso de Direito, hoje em dia há muito mais mulheres a entrarem na faculdade de Direito do que homens. Por várias razões, porque esta questão da entrada nas faculdades tem a ver com médias e aos 16, 17 anos as miúdas são mais estudiosas que os rapazes, não é? Portanto, tem a ver com a maturidade e, portanto, entram mais depressa e mais facilmente na faculdade e, portanto, vão sair sempre mais licenciadas em Direito. E, portanto, as empresas e as sociedades de advogados, os escritórios de advogados, não se podem dar ao luxo de desperdiçar um manancial enorme de talento que sai, que recrutam como estagiários ou como jovens advogados e depois, quando chegam aos 20 e tal anos, 28, 29, 30, querem ter filhos e, portanto, as sociedades não podem. As sociedades de advogados, as empresas, eu acho que isto vai ser global, não podem dar-se ao luxo de desperdiçar esse manancial de talento, não é? E, portanto, vão ter que se adaptar. E já estão a adaptar-se, mas eu acho que vão ter que se adaptar ainda mais facilmente. Desculpem, mas eu se calhar sou muito otimista, mas eu acho que sim, não é? Parece-me que sim. Depois também acho que nós, mulheres, somos muitíssimo resilientes. Não sei se concordam comigo. Claro. Somos muitíssimo resilientes, estamos muito mais preparadas nesse aspecto. Há multitasking, para começar. Temos que saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, temos que nos organizar. Eu fazia listinhas enormes de tudo e mais alguma coisa. Não sei se também fazem, eles também faziam, não é? Todas padecemos de transtorno obsessivo compulsivo. Um bocadinho. Depois, isto é uma coisa boa, os filhos crescem, não é? E, portanto, tornam-se mais independentes e nós já permite-nos libertar mais tempo. Mas essa nossa capacidade de organização é uma coisa fantástica que depois conseguimos também pôr em prática no nosso trabalho. Claro, com certeza. Portanto, não se pode desperdiçar isso. Tânia, falávamos na remuneração, mas também em relação à progressão da carreira. Sim. Eu tenho uma visão muito pragmática das causas que levam a que os homens naturalmente, e naturalmente não é no sentido de que bom que é assim, não é isso, é um processo natural. Acabam por ter mais facilidade na progressão da carreira do que as mulheres. E isso parte do que a Teresa acabou de dizer, curiosamente. Eu acho que as mulheres são francamente, e perdoem-me os homens, mais inteligentes que os homens. E um dos sinais dessa inteligência tem a ver com escolhas que fazem numa altura muito importante da vida. Nós, quando começamos, quando estamos a estudar, quando entramos no mercado de trabalho, somos todos iguais, não há ali grandes diferenças. Nem no que sabemos, as abordagens são diferentes porque os nossos backgrounds são diferentes, está tudo certo. E continuamos todos muito par e passo, e isso nota-se em termos de progressão nas sociedades de advogados. Eu assisti a isso em todas as pelas quais passei, assisto à data 2, a progressão é muito a par e passo até uma determinada altura da vida. E essa altura nas mulheres está invariavelmente relacionada com o ter um filho. Quando a mulher tem um filho, e não é só a licença, porque não seriam seguramente 4, 5 meses que mudariam o chip. Assim. Não é a licença.
Acho que para os homens também vai ser, mas não é a licença. É tudo o resto que... E eu sou uma pessoa relativamente independente e desligada e autónoma e tive uma sorte imensa os meus filhos têm 18 anos, os mais velhos. A Sofia está aqui, estava lá quando eles nasceram. E o Gonçalo tirou, porque não existia a licença de parentalidade, e o Gonçalo tirou uma licença sem vencimento e teve comigo em casa a licença toda. Portanto, eu tive a sorte... Com gêmeos ainda por cima. Sim, estava em pânico. Mas tive a sorte de ter tido um marido, a sorte também, o mérito, porque gosto de acreditar que também tive mérito nisso, mas... Escolheste bem. De ter tido um marido que me acompanhou naquilo que foi um projeto sempre a dois. Mas eu, quando vim da licença, e até confesso que quis ir mais cedo trabalhar, porque já estava aborrecidíssima em casa, eles quando são muito pequeninos não interagem, quando voltei, eu queria estar na vida deles. Eu que antes, se calhar, estava até à 1, 2 da manhã a trabalhar e gostava de o fazer porque era giro, porque me dava pica, porque estava a aprender, porque estava com os meus colegas, porque mandávamos vir pizzas, era giro, estava a sentir que estava a crescer. De repente, para mim, passou a ser mais importante estar com os meus filhos do que estar a fazer essa minha progressão. E esse período não é o período de uma licença, não é até terem 1 ano. A Teresa falava Concordo que depois consigo plenamente, não queria interromper, mas... A Teresa dizia que depois eles crescem e tornam-se mais autónomos, e então aí nós voltamos a ter vontade e pica de fazer coisas. Mas há ali um período de alguns anos em que nós, porque somos mais inteligentes e porque no último minuto de vida eu tenho a certeza absoluta que não vou pensar bolas, devia ter passado, ia-me sendo mais não era, bolas, devia ter passado mais tempo no escritório, eu não vou pensar nisso. Portanto, eu há um período da minha vida... Mas se fizesse o contrário, se calhar pensaria, passei pouco tempo com os meus filhos, não é? Certíssimo, e portanto eu não me arrependo minimamente das escolhas que umas vezes conscientemente, outras muito inconscientemente fiz. Eu deu-me um prazer imenso e o meu maior papel foi ser mãe. Gostei de nunca ter faltado a uma reunião da escola. Era eu que ia às consultas todas. Portanto, eu quis fazer isto. E mais, eu quis fazer isto e ao querer fazê-lo e ao impor-me desta forma, se calhar permiti que o meu marido não o fizesse. E que sentisse que às vezes... ou não tinha espaço ou não era preciso porque eu já ia. E, portanto, é normal que quem tome estas opções depois perca um bocadinho... mais control freaks, não é? Sim, e perde um bocadinho, mas perde um bocadinho o comboio, Filipa, porque se calhar não esteve tão disponível, não se ofereceu para tantas coisas, não deu tanto. E por isso é mais difícil para as mulheres, porque no meio daquilo que é uma carreira profissional, tiveram que encaixar aquilo que quiseram fazer num determinado momento da vida, e fizeram. E depois, mais tarde, às vezes é mais difícil voltar a apanhar o comboio e fazer isso tudo. É possível. Onde é que eu acho... portanto, é óbvio que isso depois se vê em termos de progressão da carreira, e quer dizer, isto é um negócio, e portanto, se estamos a dar menos ao negócio, também recebemos menos do negócio, não vamos ser... Mas isso também é uma opção. É também uma opção, mas eu acho que isto poderia não ser assim, e aqui a Teresa tem mais uma vez razão, se a minha geração, como eu espero que a geração que estamos nós neste momento a criar se vá ser diferente, quisesse exatamente o mesmo privilégio que é de aproveitar os filhos, de aproveitar tudo aquilo que uma vida para além do trabalho tem para dar. Portanto, acho que há outras causas. Pegando um bocadinho nesta questão, a Sofia alguma vez, percebi pelo que disse há pouco que não tem filhos, alguma vez sentiu que isso era um aspecto positivo, por exemplo, nas conversas, entrevistas de emprego que teve? Infelizmente já senti várias coisas a propósito disso. Pois. Acho muito triste porque se continua a perguntar isso. Pois, exatamente. Uma das coisas que eu fiz para vir falar convosco foi falar com pessoas mais novas, colegas nossas mais novas, ou miúdas que estão a acabar o curso, em alguns casos, e aquilo que me disseram é que ainda acontece, perguntar se pensa ter filhos, porque acho só absolutamente inacreditável que seja tema de conversa de uma entrevista de estágio, ainda para mais, e em qualquer circunstância, mas quer dizer... também já trabalhei com pessoas que não queriam contratar mulheres em idade fértil
E também já ouvi que devia trabalhar mais porque não tenho filhos. Ok? Ao que eu respondi, e eu trabalho imenso e sempre trabalhei imenso e tenho imenso prazer em trabalhar, ao que eu respondi, mas tenho uma coisa que pelos vistos não tenho, que é uma vida. Exatamente. Obrigada. A vida pessoal não é As pessoas só... que não têm filhos não têm menos vida por isso. E têm direito aos mesmos... Sim. Eu lembro-me... E a tempo, e a work-life balance existe na mesma. Eu lembro-me quando trabalhava no Diário de Notícias, tínhamos um colega que tinha filhos, na altura quase ninguém tinha filhos a não ser ele, e um dos argumentos que ele utilizava, por exemplo, para ter prioridade nas férias, era porque ele tinha filhos, ao que eu lhe respondia, isso é... Eu acho que por acaso na altura eu até já tinha uma filha, e eu respondia-lhe, isso é totalmente injusto, porque as pessoas não podem ser beneficiadas, nem penalizadas, nem beneficiadas por terem filhos. Claro. Mas isso é curioso, porque eu também já ouvi muitos casos, incluindo um caso comigo, em que estava numa entrevista de emprego, em que disse, muito honestamente, que estava grávida de 3 meses, ainda não se notava e disse, e a pessoa que estava a entrevistar, que mais tarde seria ministra de um determinado governo, disse, está bem, então fica para a próxima, muito obrigada. Portanto, acabou a entrevista. Isto passou-se eu estava grávida do meu filho, portanto passou-se há 6 ou 7 anos. E, portanto, se nós ainda temos esta situação, pergunto se, Teresa, na Abreu, se esse tipo, e agora vamos responder sem ser uma resposta politicamente correta, se essa questão é colocada em algum momento. Vou-lhe dizer, entrou na Abreu há pouco tempo, talvez em outubro, um advogado vindo de outro escritório também grande, que foi para a Abreu por várias razões, uma delas é que talvez quisesse trabalhar um bocadinho menos, e que 2 meses depois, e nós sabíamos disso, ia ficar em casa porque a mulher ia ter o segundo filho, salvo erro, e portanto ia ficar em casa 2 meses a acompanhá-la. E ele entrou para a Abreu sabendo nós que isso ia acontecer, e isso aconteceu. E se tivesse uma pessoa para trabalhar na sua equipa, ou a Abreu tivesse a contratar e a pessoa lhe dissesse que estaria grávida? Olha, é assim, eu tive 3 filhos e isto tudo depende também, é assim, há gravidezes muito complicadas, não é? Sim, não claro. foi o meu caso, não é? Mas eu em todos trabalhei até ao último dia. Acho que a última quase que ia nascendo no escritório, não é? E, portanto, não trabalhei menos, nunca, e até trabalhei sempre até com outro gosto e outro prazer, e até, nós temos depois, obviamente, é a nossa história para trás, quase que até tinha que mostrar mais, não é? Mas inconscientemente, quando, imagina, um sócio, eu não sei exatamente como é que funciona o recrutamento nos escritórios de advogados de todos, pelo menos, quando um sócio está a tentar contratar alguém e está indeciso entre 2 candidatos, um deles é uma mulher que lhe diz que está grávida ou que está em idade fértil ou que se acabou de casar, portanto pode ser que se calhar venha a ter filhos, ou é um homem, ou mesmo uma mulher mais velha que já não quer ter filhos, inconscientemente... Eu diria qual era a decisão que eu faria, não é? Eu olhava e via com quem é que eu achava que ia ter mais fit, quem é que eu achava que tinha mais competência, mais capacidade para fazer aquilo. Se ia ter filhos ou não, e se até já estaria grávida dali a uns meses, e portanto eu sabia, obviamente que uma pessoa tem sempre que ponderar isso, não é? Mas não seria para mim nunca um obstáculo, antes pelo contrário. Mais a mais com esta coisa que hoje em dia nós podemos trabalhar em casa e não sei o quê, está a ver? Portanto, Pois claro, não é também há uma flexibilidade completamente diferente. Que é exatamente isso, as equipas têm que ser balanceadas. Ninguém está aqui a dizer que se pode ter uma equipa só de mulheres em idade fértil. É ingerível. Como a Tânia diz, tudo isto é um negócio. As equipas jurídicas das empresas, como os escritórios, são um negócio. E têm que ser rentáveis, produtivos, têm que funcionar. E cabe-nos a nós, se os lideramos, fazer com que isso funcione. Não é a mesma coisa dizer não pode ser ninguém ou tem de ser todos, não é? Tem que ser equilibrado. E pode fazer sentido naquela equipa ou não. Eu acrescentava uma coisa. Eu acho giro porque a Sofia estava a dizer, e eu percebo que isso seja altamente criticável, perguntar se alguém está grávida ou se quer ter filhos. Eu vou-vos dizer, isto até me cai um bocadinho mal, mas eu tenho uma equipa em que a minha equipa, tirando eu e mais uma pessoa, são só homens. E portanto, eu perguntei a todos, não era se queriam ter filhos, mas como é que é a vossa vida? Porque terem filhos, o dia-a-dia, onde é que vivem? Quanto tempo é que demoram a chegar ao trabalho? Não se reduz só a filhos, há todo claro. Eu pergunto a um homem se tem filhos, porque quero saber como é que é o dia-a-dia desta pessoa, como é que ele se vai posicionar, se é feliz, se não é feliz, como é que isso funciona. Eu acho que isso... Ou seja, não é se está grávida ou se pensa ter filhos, mas saber um bocadinho da vida das pessoas que vão estar connosco, grande parte do tempo que estão acordadas, para mim continua a ser importante, e os sonhos que têm, aquilo que querem fazer da vida. E o ter filhos ou não ter filhos,
obviamente que pode condicionar, não necessariamente a escolha, mas a forma como eu lido com eles no dia-a-dia. Pois, já agora deixe-me só Sim, dizer uma coisa. Teresa. Eu não gostava de trabalhar numa Abril que fosse só mulheres. Não sei se alguma de vocês gostava. Porque assim, está de acordo comigo totalmente. Não, por uma razão simples, porque as sociedades de advogados, neste caso, ou qualquer empresa, a sociedade em geral é mais rica se for mais diversificada. Sim, claro. E, portanto, as diferentes experiências, as Nem diferentes discriminação, nem perspectivas- negativa, nem positiva. Exatamente, não é? as Sim, diferentes concordo plenamente. experiências, diferentes perspectivas, diferentes maneiras de estar, tudo isso é importante e enriquece uma sociedade, uma organização. E, portanto, também não queremos aqui dizer só queremos as mulheres e não queremos os homens. Antes, Claro, pelo nós, contrário, a única queremos questão- os melhores, sejam exatamente. eles homens ou mulheres. Sim, também escolher, porque se é mulher. Ora Hoje em bem. dia também está muito o politicamente correto, muitas vezes. Quebra-se a meritocracia com base numa necessidade de cumprir cotas. Exatamente. A E questão das também cotas, por exemplo, é uma coisa que eu discordo totalmente. Eu também. É o método possível. Foi um É mal possível. necessário. Sofia, concorda com esta questão das cotas? Não, lido muito mal. Percebo e tenho tido várias discussões com homens e mulheres sobre isso. Percebo que há posições que, se não for assim, não chegamos lá. Pois, exato. E que é preciso, pelo menos, que alguém chegue para mostrar que é igual. E percebo isso, mas custa-me imenso. Custa-me imenso a ideia de que a minha seleção, para o que quer que seja, É ter possa condescendência, passar sim. por aí. Acho de uma condescendência que me assusta e que me ofende, porque acho que devia ser evidente. Sim. Basicamente não interessa o género, só interessa mesmo é o que a pessoa é, não é? Dito isto, E a capacidade. dito isto, eu fui-me convencendo ao longo dos anos, é uma coisa que eu acompanho há muitos anos, precisamente porque me incomoda, e fui-me convencendo que, de facto, é preciso que algumas de nós entrem, digamos assim, em alguns tipos de posições por essa via, para que se perceba que então não faz de facto diferença, e que há um apor a dar e que é preciso que se escolham mais e que se escolha pelo mérito mais. É possível Também sem é, isto. claro. Nós na CCA neste momento temos 49% das sócias são mulheres, 47% da equipa de gestão são mulheres. Portanto, foi uma paridade quase que surgiu naturalmente e que não teve que ser. Mas essa não é a realidade do Eu sei, por mercado isso eu dos sinto um escritórios. bocadinho A Abril, por acaso, privilegiada. acho que também Nós tem. temos muitas sócias, sim, Mas não também. chega a ainda não 40. não chega a Ainda esse não chega aí. número, não. Temos muitas advogadas, temos uma diretora-geral também. Temos, aliás, muitas mulheres nos lugares mais cimeiros, não é? Nos lugares de topo. Nas empresas, Sofia, acha que esta questão desculpem, uma questão que eu queria colocar para acabarmos, para terminarmos, que é a questão do assédio. Eu não falo só do assédio sexual, mas falo também do laboral. As empresas estão atentas, canais de denúncia, tudo aquilo que nos últimos tempos tem vindo a ser feito? Bom, da minha experiência, Da sua sim. experiência, Da minha claro. experiência, sim. Eu trabalho numa empresa muito estruturada. A Índico Capital Partners é uma empresa que se posiciona como uma startup, porque faz venture capital. Claro, E, portanto, é uma equipa pequena, tem as normas de conduta todas, direitinhas. mas ao mesmo tempo também é uma equipa pequena. Tenho pela primeira vez e com grande gosto uma administradora. Mas na empresa onde eu trabalhava anteriormente, na Fidelidade, nunca tive uma administradora, mas tem todos esses canais perfeitamente estabelecidos e estruturados para que não haja esse problema. E acho que todas as grandes empresas têm. Aí é onde eu acho que o mercado terá mudado mais, me parece. Eu lembro-me de ser estagiária e de me dizerem, não sei quem é, porque vamos fazer um pequeno almoço, vais-te encontrar com não sei quem às 8 da manhã num hotel. Eu disse, giro, mas eu não vou. Não havia mercado, não havia condições e eu não tinha idade para estar às 8 da manhã com um cliente que eu não conhecia num hotel. Lamento, eu nunca tinha visto a pessoa. E teve graça, porque o que aconteceu foi que o sócio nem sequer se tinha percebido do que estava. No caso foi uma coisa boa, não se tinha percebido do que estava a propor e de repente olhou para mim, isto de facto não faz disparate, isto de facto não faz sentido nenhum, vamos aos dois. Pois. E fomos. E eu não acho que essas coisas, esta coisa da paridade não quer dizer eu não sou um homem. Exatamente. Eu não me transformei num homem lá porque quero ter o mesmo tratamento. Paridade não é diluir Claro, os géneros, uma coisa não é? exatamente, uma coisa é a idade, com a idade ganha-se outras coisas, outra confiança, o mundo também foi mudando e nós fomos mudando com ele, mas acho
que as pessoas têm que saber exatamente quem são, o seu lugar e viver muito bem com isso. Mas eu com acho qualquer que idade. E eu acho que isso aí o mercado mudou. Mudou e eu acho que também foi Também mais a rápido. percepção. Nestas Sim. questões do assédio, acho que o mercado mudou de uma forma mais rápida do que está a mudar, do que as outras questões relativamente à paridade. Porque eu acho que foi mais conhecido, foi mais falado e, portanto, a preocupação caiu de outra maneira. Eu acho que tudo isto passa, como é uma questão muito cultural, passa muito por se falar. Uma das coisas que eu acho que mudou bastante no mercado passou a ser um trend de mercado para entidades institucionais, para grandes empresas, perceber também qual é a paridade nos escritórios de advogados. E isso, mais uma vez, não é, para mim entra como às cotas, não é assim que eu queria que mudasse. Mas se ajuda a mudar, ajuda. Exato. Não tenho dúvidas nenhumas que ajuda a mudar, porque cria uma preocupação que antes não existia. Mas, curiosamente, essa preocupação, hoje em dia, eu vejo isso também nas empresas em geral. No outro dia estava a ver a proposta, estávamos a analisar um contrato e estava a ver a proposta de uma empresa. E nessa proposta a empresa dizia que nós temos X homens e X mulheres porque isto é bom para enriquecer as equipas. Portanto, de facto, é importante dizer isso porque o cliente que está do outro lado, seja ele um cliente maior ou mais pequeno e seja uma sociedade de advogados que está a apresentar uma proposta, outro tipo qualquer de empresa, hoje em dia, então nas áreas de serviços sobretudo, não é? Hoje em dia as empresas já próprias sentem a necessidade de dizer nós temos equipas diversificadas e ricas e temos homens e mulheres. Mas às vezes não passa do papel, mas é assim que começa. Só porque é politicamente correto, eu acho que é mas isso. Já é um princípio. Sim, claro, também é verdade. Antigamente nem sequer ocorria essa questão. Mas a nível, já passa a Tânia para terminarmos, mas Teresa, mas a nível desta questão do assédio, as mentalidades, por exemplo, a mentalidade da nossa geração já é diferente. Nós não temos que esperar pela geração dos filhos que estamos a educar para que as coisas tenham mudado. Os homens, felizmente, já se aperceberam, nem que seja por medo, e acho ótimo, porque assim percebem o que é que foi ser mulher ao longo destas décadas, mas nem que seja pelo medo, já têm uma postura diferente. Foi de facto mais rápido. Na Abreu há essa preocupação existe algum canal de denúncia, por acaso? Não, temos um canal de denúncia, sim. A Abreu é uma sociedade de advogados, está certificada e, portanto, todos os nossos procedimentos estão certificados e é obrigatório também por lei relativamente, com as últimas alterações, é obrigatório. Não sei, se quer lhe diga com franqueza, eu julgo que já existia, mas de qualquer das formas temos um canal de denúncia. Canal de denúncia é esse que, quando há denúncias, são avaliadas internamente. Temos inclusivamente uma comissão de compliance da qual eu faço parte, juntamente com outra mulher também, onde todas essas coisas são avaliadas e, portanto, há possibilidade de denúncia e isso é avaliado. Mas são avaliações consequentes? São avaliações consequentes, sim, senhora. Com relatório, posso dizer, porque já fiz algumas com relatório, falamos com as pessoas e propomos medidas, se houver razão para isso, não é? E no caso da CCA, Tânia? Temos tudo. Temos os canais de denúncias, temos internamente já há muito tempo, montamos para muitos clientes nossos, portanto, temos muita experiência já nisso, chegamos a fazer a gestão externa das próprias denúncias dos nossos clientes, portanto, temos tudo isso, mas temos uma ferramenta que eu acho mais importante, à data de hoje, até interna, que temos internamente, e acho que todas as organizações deviam ter. Algo do género, pelo menos. Nós temos uma coisa que é o Office Vibe. É uma subscrição que pagamos e que todas as semanas há um quiz para o escritório. Um quiz que é feito com base em práticas internacionais e que é feito a nível mundial e que as perguntas vão mudando todas as semanas. E todas as semanas recebemos relatórios sobre o resultado. Uma coisa que demora 2 minutos a preencher, é daquelas coisinhas de arrastar, com um campo para fazer 2 ou 3 comentários. E eu diria que não há semana nenhuma em que não haja ali perguntas sobre, precisamente, segurança no local de trabalho, discriminação no local de trabalho. E cada vez que sentimos, depois tem parâmetros de avaliação, cada vez que sentimos que houve ali qualquer coisa que desceu em relação àquilo que tem sido a tendência das últimas semanas,
tentamos logo identificar o que é que se pode ter passado na semana anterior, porque mesmo que não fosse suscetível de gerar uma denúncia a oficial. verdade é que, em termos de percepção do ambiente das pessoas... Isso também é um trabalho de prevenção, de uma certa forma, não é? E ter ali algum cuidado com não deixar as coisas chegarem ao ponto de levar a uma denúncia, não é? Porque uma denúncia já é uma situação de ruptura patológica. Mas eu queria dizer o seguinte, só, relativamente ao canal de denúncia, serve tanto para mulheres como para todos, para tudo, claro. não é? Pronto, Claro. para tudo. E não é só da porque o problema, exatamente, hoje em dia, quando se fala nesses canais de denúncias, é tudo, não é? Sim, mas acredito que no caso de assédio sexual sejam mais vítimas Não, mulheres. sim, mas quando falamos no canal de denúncia até... É o assédio laboral, não é? Exatamente, é mais isso. Pois, exato. Até porque, repara, o assédio sexual também, depois depende, nós temos, por exemplo, muitos jovens a trabalhar em open space, é mais complicado, não é? Porque às tantas tudo se passa ali à vista, portanto, não sei, diria eu. Não, acho uma ótima defesa do open space, essa nunca tinha ocorrido. Mas, quer dizer, tu tens vantagens e inconvenientes, não é? Mas sim, eu... Já não é aquela questão de ir ao gabinete e fechar, já não existe. Fechar a porta e essas Exatamente. coisas que nós vimos noutras situações. O nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, foi um gosto falar com as três. Foi mais uma sessão de Mulheres com Eco, espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.